Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início a mais um seminário, a SBE de Economia Aplicada. Hoje vamos estar recebendo o professor Bruno Ferma. O Bruno atualmente é professor da Fundação Getúlio Vargas, na Escola de São Paulo. O Bruno vai apresentar um trabalho hoje que, tal como a apresentação que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, tal como a apresentação do Pedro no final do semestre passado, é um paper um pouco mais teórico, mas que tem aplicações para todos nós que trabalhamos com microeconomia aplicada, com econometria aplicada, que eu acho que vai ser fundamental para diversos pesquisadores que estão assistindo aqui a apresentação. Então, Bruno, agradecemos mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Também agradecemos que você está sempre presente aqui na plateia, sempre participando. Então, passo a palavra para você para dar início ao seminário. Certo? Não, beleza. Rodrigo, obrigado de novo pelo convite, obrigado para todos que estão presentes. Acho que essa é uma iniciativa super legal que vocês tiveram e feliz que vai continuar aí por um longo tempo. Bom, então o paper que eu vou apresentar hoje é esse A Simple Way to Assess Inference Methods. E que nem a gente estava conversando agora, né, ele não vai ser um paper de microaplicada, que é o mais comum que a gente tem aqui nessa série, mas eu acho que é um paper que pode ser útil para o pessoal mais aplicado. Então, como prometido no Twitter, né, na tipologia do Twitter, acho que esse paper ele iria um pouquinho mais naquela linha do Your Standard Errors are Wrong. Mas acho que, assim, se a gente for pensar de uma forma um pouquinho mais positiva, a gente consegue meio que colocar a mensagem principal aqui do paper como sendo que, ó, se você fizer uma coisa muito simples, você pode evitar que mais para frente alguém venha dizer que o que você está fazendo está errado. Então, assim, vamos agora falando um pouquinho mais sério. A motivação principal desse paper é que, cara, é super importante para credibilidade da evidência científica que a gente tenha um controle dos resultados falsos positivos, quando a gente pensa em resultados empíricos, em pesquisa empírica, mas a gente tem uma série de problemas potenciais que podem gerar um excesso de resultados positivos, e isso inclui, por exemplo, o uso de p-hacking, essa questão de viés de publicação, mas também tem essa questão, essa possibilidade de que os métodos que as pessoas estão usando para inferência, eles sejam inválidos ou que eles sejam não confiáveis. E é esse aqui que vai ser o caso que eu vou focar nessa apresentação. Então, só para colocar alguns exemplos, assim, que a gente teria o caso de pesquisadores usando métodos de inferência que não seriam muito confiáveis, a gente pode pensar naqueles casos em que os métodos que as pessoas estão usando, eles são baseados em premissas que não são muito razoáveis. Então, só para dar aqui um exemplo, a gente tem esse paper da Bertrand, do Flo e Mullainathan, que é super famoso, que mostrou que vários artigos de diferenças e indiferenças, eles estimavam um erro padrão, assumindo que você não tem correlação serial. E aí isso acabava gerando um excesso de rejeição nos trabalhos empíricos usando esse método. Mas, assim, tem outros casos possíveis em que você pode ter esses problemas. Então, um outro caso em que a inferência pode ser não confiável e gerar excesso de falsos positivos seria um caso em que os pesquisadores eles estão usando métodos que são assintoticamente válidos, mas essas aproximações assintóticas elas não seriam tão boas ou boas o suficientes para a aplicação que elas estão olhando. E até uma outra possibilidade que eu acho que não vai dar tempo da gente ver aqui, mas também que eu coloco no paper, é que você pode ter algumas condições em que até a teoria assintótica que as pessoas estão usando não são válidas, ou, dito de outra maneira, as pessoas estão usando um método que, mesmo assintoticamente, ele seria inválido. Então, mesmo que a gente tivesse um número grande de observações, ainda assim a gente teria problema de inferência. E acho que um ponto comum que a gente tem nesses três exemplos é que, e que na verdade é bastante grave quando a gente pensa do ponto de vista científico, é que a gente pode ter um acúmulo de evidência empírica muito pouco confiável. Então, o que eu vou propor aqui nesse paper vai ser uma forma bem simples para o pesquisador aplicado checar se o método que ele está usando para inferência é confiável ou não. E de forma bem resumida, a ideia aqui vai ser considerar simulações com a mesma estrutura da aplicação empírica que o pesquisador está trabalhando,
e calcular a taxa de rejeição nessas simulações que a gente teria se a gente estivesse usando o método de inferência em questão. É claro que fazer simulação para avaliar a propriedade em amostra finita de alguns testes estatísticos é uma coisa que está super longe de ser uma novidade, mas eu acho que onde esse paper dá algumas contribuições na literatura é, em primeiro lugar, mostrar alguns resultados que mostram que a gente não tem tanta perda em considerar algumas simulações que são super simplificadas, e também até mostrar que, na verdade, tem algumas vantagens da gente considerar essas simulações bem simples em comparação com outros tipos de simulações mais complexas. Eu vou também fazer uma discussão bem detalhada do que a gente consegue aprender e de quais são as limitações de tentar acessar a qualidade de método de inferência usando essa ideia. E onde talvez seja a principal contribuição do paper vai ser mostrar uma grande evidência em uma série de aplicações empíricas que um procedimento tão simples conseguiria evitar tanto problema de inferência se os pesquisadores aplicados começarem a usar esse método. E passou aqui. Tem também alguns outros resultados que são um pouquinho mais técnicos sobre como avaliar esse tipo de simulações em alguns casos mais específicos, em particular quando a gente tem métodos de inferência que impõem a hipótese nula para estimar os erros padrão. E também eu acho que tem algumas contribuições que são específicas para algumas das aplicações empíricas que eu vou considerar em mais detalhe. Em particular, quando a gente considera o caso de shift-chart designs e também uma aplicação de OLS ponderado. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar direito agora. Para apresentar a ideia básica, a gente pode considerar um modelo básico de OLS. Então, a gente imagina que a gente quer testar uma hipótese de uma restrição linear nesse parâmetro beta. E aí, dos cursos básicos de econometria, o que a gente sabe é que se a gente colocar algumas condições super fortes nos erros, incluindo, por exemplo, normalidade condicional ou homocidasticidade, a gente consegue fazer inferência válida, mesmo que a gente esteja falando em amostras finitas, mas se a gente quiser relaxar essas condições nos erros, em geral, a gente vai passar a usar a teoria assintótica. Por exemplo, quando a gente usa erros padrões robustos ou clusterizados, e assim por diante. E aí, óbvio que um problema fundamental, em geral, são uma das primeiras perguntas que eu recebo quando eu dou o curso de econometria, o que seria um número de observações suficientes, ou quando que a gente consegue dizer que essa teoria assintótica ela aproxima bem o suficiente às aplicações empíricas que a gente está trabalhando. Então, a ideia que eu vou propor aqui é que o pesquisador ele faça simulações baseadas na aplicação empírica que ele está trabalhando, para, de alguma forma, ter alguma informação sobre a qualidade dessas aproximações assintóticas. Então, mais especificamente, a ideia vai ser escolher um vetor de parâmetros beta-til, que vai satisfazer a hipótese nula que a gente está querendo testar. Escolher também uma distribuição F-til para os erros, que também vai satisfazer as condições do método de inferência que a gente está avaliando. E aí, com isso, a gente consegue construir essas simulações baseadas no nosso dado, da nossa aplicação empírica, onde em cada uma dessas simulações a gente estima o parâmetro de interesse de novo e faz o teste de hipótese usando o método que a gente está tentando avaliar. E aí esse assessment, ou essa avaliação do método de inferência, vai ser a proporção de vezes que a hipótese nula é rejeitada dentro dessas simulações que a gente está rodando. Então, de novo, a ideia é super simples, mas o ponto principal é que, por construção, o que a gente consegue a partir disso? Vai ser o tamanho do teste que a gente está avaliando, considerando o desenho da aplicação empírica que a gente está trabalhando, e aqui inclui, por exemplo, o número de observações que a gente tem, se a gente tem covariadas ou não, se a gente está usando o OLS normal ou ponderado, e assim por diante. Mas é claro que esse vai ser o tamanho do teste, considerando a distribuição dos erros que a gente usou na simulação. E óbvio que a gente não vai ter nenhuma garantia de que essa é a distribuição verdadeira. Mas, de qualquer forma, essa avaliação vai ser de alguma forma informativa, porque se o desenho da aplicação empírica, que inclui, de novo, número de observações, tem covariados, etc., for bem aproximado
pela teoria assintótica, que justifica o uso desse método de inferência, então a gente deveria rejeitar em torno de α% das vezes um teste de tamanho alfa, mas se por outro lado a gente tem uma aplicação empírica que tem poucas observações, por exemplo, então que tem poucos clusters, então a gente deveria ou poderia encontrar uma taxa de rejeição muito maior do que a alfa nessas simulações. E aí isso daria alguma suspeita para a gente de que a gente pode ter problema usando esses métodos para fazer inferência. Então, deixa eu colocar alguns pontos que vão ser importantes aqui. Então, o primeiro resultado que eu mostro é que quando a gente considera modelos lineares e a gente testa restrições lineares nos nossos parâmetros, essas simulações, ou o resultado que a gente vai ter dessas simulações, vão ser invariantes à escala da distribuição dos erros que a gente considera, e também vai ser invariante a escolha desse parâmetro beta-til que a gente escolhe para fazer essas simulações. Isso significa que, naqueles casos que são mais comuns, quando está trabalhando, em que a gente quer testar, basicamente, se um coeficiente da nossa regressão associado a uma variável é diferente de zero, a gente pode simplesmente trocar na nossa base de dados a nossa coluna que tinha o nosso vetor lá y dos resultados por uma série de observações e ID normal padrão. E qual que é o ponto desse que eu falei antes? É que a gente não iria ganhar nada se a gente estivesse especificando corretamente a escala dos erros, em vez de simplesmente assumir que a variância dos erros é 1. E também a gente não ia ganhar nada se a gente estivesse acertando no valor de outros parâmetros que a gente não está testando. Isso é um resultado interessante, eu acho, porque ele simplifica bastante a forma como a gente pode fazer essas simulações sem ter nenhuma perda em algumas dimensões relevantes. E aí, uma das propostas que eu vou fazer aqui é que, basicamente, a gente use essas simulações que são super simples, em que a gente só precisa trocar o y por uma série, um vetor e ID normal, como um default. Bruno, desculpa, tem uma pergunta do Rodrigo Soares. Pode colocar. Agora foi. Obrigado, Rodrigo. Bruno, só para continuar acompanhando, e se o modelo de referência que está sendo testado, só para dar um exemplo, por exemplo, é um modelo onde você está permitindo uma correlação arbitrária dos erros em alguma dimensão. Como é que a parte arbitrária é simulada? Só para dar uma ideia, você vai falar isso depois, tudo bem. Se não, só para... É exatamente esse slide. Acho que vai ser um caso comum, né? Acho que é um caso comum. Sim, é exatamente esse slide aqui. Então, bom, seguindo a linha do Rodrigo, a pergunta, então, um outro ponto importante que a gente tem é que assumir que os erros são independentes, na verdade, não é uma coisa tão restritiva assim quanto parece, e que acho que é a primeira coisa que veio na cabeça do Rodrigo, talvez que tenha vindo na cabeça de muita gente. E para entender isso, vamos pensar nesse caso, em que a gente está querendo ver se os erros padrão clusterizados são confiáveis ou não. O ponto aqui é que esses erros padrão clusterizados, eles vão ser assintoticamente válidos quando o número de clusters for para infinito. E isso, na verdade, vai ser verdade a gente tendo ou não correlação dentro dos clusters. Então, as simulações sem correlação dentro do cluster, elas também vão ser informativas se o número de clusters é grande o suficiente ou não. Então, de novo, assim, o que a gente está mostrando aqui é que não tem muita perda em você considerar erros que são independentes entre as observações. E mais do que isso, assim, sob algumas condições, então, por exemplo, vamos pensar num caso simples, em que x é uma variável que não varia entre clusters e o número de observação por clusters é igual para todos os clusters. Então, esse assessment ele vai ser invariante à correlação serial que você inclui aqui, se a gente assumir normal multivariado. Então, assim, não é óbvio que se a gente conseguisse saber exatamente qual que é a correlação serial e qual que é toda a estrutura dos erros, a gente conseguiria uma aproximação melhor para a aplicação empírica que a gente está trabalhando.
e conseguiria um resultado talvez mais informativo. Mas, assim, se a gente começa a saber tudo isso, também significa que a gente nem precisaria estar fazendo assessment. A gente simplesmente poderia conseguir calcular o tamanho correto do teste, conseguiria gerar um teste que tem o tamanho correto, mesmo em amostras pequenas. Mas o ponto que eu estou fazendo aqui é que, basicamente, você considerar essas simulações mais simples, em que você não precisa nem especificar, por exemplo, a correlação serial, ou então a correlação dentro dos clusters, não é uma coisa que vai te perder tanto ou que vai evitar que você consiga acessar se esse método está sendo confiável ou não. Óbvio, se a gente tem, isso eu vou falar daqui a pouquinho, se a gente tem correlação entre clusters, aí isso daria, obviamente, problema para os erros padrão clusterizados. Mas isso, basicamente, vai vir não porque a aproximação assimptótica é ruim, mas porque você está numa situação em que a hipótese que você precisa para esses erros padrão funcionarem não estaria valendo. Mas aí seria uma outra coisa, seria uma coisa que essa triagem que eu estou propondo não seria capaz de conseguir detectar. Certo? Bom, então acho que esses dois pontos basicamente mostram que a gente não tem perdas em algumas dimensões em fazer essas simulações relativamente mais simples, mas, na verdade, existem até algumas vantagens da gente considerar essas simulações mais simples. E uma primeira vantagem é que a gente não vai gerar nenhuma distorção no teste de hipótese quando a gente considera que a gente está fazendo potencialmente um teste sequencial. Então, o ponto aqui é que as simulações elas não vão depender da realização dos erros da aplicação empírica. Então, a gente condicionar em usar o teste só se ele apresentar uma boa avaliação nessas simulações, vai ser uma coisa que não vai afetar o tamanho verdadeiro do teste que a gente está usando. Por outro lado, se a gente tenta, de alguma forma, aprender alguma coisa sobre os erros, sobre a distribuição dos erros, usando os resíduos estimados, então você condicionar em ter uma avaliação boa pode até, em alguns casos, aumentar a distorção que você tem no seu teste, porque você tem essa relação de problema de teste sequencial. E, para quem tiver um pouquinho mais de interesse, eu dou um exemplo em que isso pode acontecer no apêndice do paper. Uma outra vantagem que a gente vai ter de usar um default que é bem simples para fazer essas simulações é que isso, de alguma forma, também vai amarrar um pouco a mão dos pesquisadores. Então, isso ajuda a evitar. Imagina que se você tivesse várias opções possíveis de fazer simulação, se pudesse variar vários parâmetros na hora de construir essas simulações, basicamente você teria muita margem de manobra para conseguir encontrar simulações em que os seus resultados pareçam confiáveis. Por outro lado, se você foca em, eu posso até tentar fazer coisas mais complexas, mas eu vou, pelo menos, olhar essas simulações mais simples, isso amarra a mão dos pesquisadores para evitar um pouquinho desse cherry picking de simulações que poderiam fazer com que os resultados deles pudessem parecer mais confiáveis. E a outra vantagem óbvia é que as simulações ficam muito fáceis de rodar. Então, a gente pode usar essa ideia em várias aplicações empíricas diferentes, sem precisar fazer muita adaptação, e basicamente é um custo muito baixo para o pesquisador. Por outro lado, obviamente que a gente vai ter algumas limitações, especialmente pelo fato de a gente estar fazendo uma proposta de simulações que são extremamente simples. E a principal limitação é que, na verdade, essas simulações não vão dar para a gente o tamanho verdadeiro do teste. E isso é meio óbvio, porque se ela desse o tamanho verdadeiro do teste, então a gente não precisaria, a gente já seria possível construir um teste que tem um tamanho correto. E alguns casos em que isso pode acontecer, pode ser, por exemplo, se o tamanho os erros, na verdade, foram heterocedásticos, enquanto a gente está usando uma distribuição que é homocedástica, ou então pode ser que a distribuição real dos erros tem uma cauda mais pesada do que a distribuição normal que a gente está considerando nas simulações, ou então pode ser que a gente tenha correlação entre os clusters, então as hipóteses, as condições que a gente precisa para o método de inferência funcionar não seriam válidas. Então, o que isso significa? Que a gente pode tanto ter uma taxa de rejeição nas simulações próxima de alfa, que sugeriria que o método de inferência confiável
mesmo quando esse método não é confiável, e a gente pode até ter também um caso em que a taxa de rejeição nas simulações é alta. Isso sugeriria que o método a gente teria que tomar um pouco mais de cuidado, mas, na verdade, se a gente considerasse a distribuição correta dos erros, o método de inferência, na verdade, seria confiável. E, assim, essa é uma limitação que a gente vai ter que conviver com ela, mas que eu acho que não invalida a proposta que eu estou fazendo aqui, até porque a ideia vai ser o que eu chamaria de uma triagem inicial. Então, se a gente encontra muita distorção com essas simulações muito simples, então, no mínimo, isso deveria dizer para a gente que a gente deveria tomar cuidado. Uma opção aqui seria considerar outros métodos alternativos para fazer inferência, por exemplo, alguns métodos que fossem mais apropriados para a aplicação empírica que a gente tem, ou então a gente pode até continuar usando os métodos que a gente estava avaliando, mas aí a gente teria que argumentar que outras simulações em que as taxas de rejeição não seriam tão altas assim, seriam mais informativas para a aplicação empírica que a gente tem. Depois eu vou dar um exemplo que acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro. E, por outro lado, mesmo que a taxa de rejeição nas simulações seja próxima de 5%, isso não vai garantir para a gente que a gente não tem problema nenhum. Então, nesse caso, a gente continua precisando justificar que algumas condições ou alguns problemas que as simulações não conseguiriam detectar, que essas condições elas seriam condições razoáveis para a aplicação empírica que a gente tem. Então, assim, acho que Aí, tem pergunta? Se quiser, eu paro aqui, é um bom momento. Tem sim, acabou de levantar a mão aqui o Natan. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo. Só para esclarecer, assim, agora que a gente vai para alguns exercícios empíricos, em geral, a minha tendência, muita gente, é que faça a simulação de Monte Carlo antes de fazer qualquer estimador novo, meio diferente. Você poderia esclarecer um pouco os benefícios da sua proposta versus uma só de fazer um Monte Carlo tradicional e checar a taxa de rejeição? Especialmente porque a proposta que você sugeriu tinha uma hipótese, vou usar uma normal ID, mas se eu tivesse preocupado com uma specification, eu poderia fazer uma simulação que eu dissesse, vou simular meu modelo como se fosse normal e aí testar com outra hipótese. Então, pareceria mais flexível em geral. Não, na verdade, a proposta é muito parecida. Na verdade, no fundo, é você fazer um Monte Carlo, mas é basicamente fazer um Monte Carlo que você está baseando na estrutura da sua matriz X, que é a mesma estrutura que você tem na sua aplicação empírica. Então, isso que seria um pouquinho diferente. E acho que, em termos de contribuição, assim, é óbvio que eu falei, eu não estou reinventando a roda, né? Tipo, as pessoas sabem que você pode fazer simulações. O ponto do paper é mais mostrar que você não precisa ser tão sofisticado como talvez o Rodrigo estava pensando, talvez você estava pensando, em que você tem que, de fato, ir lá e especificar vários detalhes do seu DGP, né, do seu processo gerador de dados, para isso ser de alguma forma informativa. Então, se eu penso em função objetiva do pesquisador, teria alguma chance que esse procedimento seria ótimo em já detectar coisas extremas sem ter que entrar em mais detalhes. Então, exatamente. E assim, é uma coisa que você pode, sei lá, um referee pode pedir, dando ideia que daqui a pouco as pessoas estão me xingando, mas um referee poderia pedir para você fazer isso e não seria uma coisa que seria de muito baixo custo de implementação para o pesquisador. No modelo linear. No modelo linear, mas eu dou alguns exemplos. Sei lá, você pega um estimador de matching, etc. também, as coisas vão funcionar bem. Mas é óbvio, não vai ser... A ideia é tentar propor uma coisa que é aplicável numa gama muito grande de cenários, então, obviamente, que eu não consigo ser super específico para alguns casos em que você poderia fazer alguma coisa que seria um pouco melhor. Mas acho que, assim, se eu penso na contribuição do paper, acho que é essa de mostrar que a gente não perde muito em fazer essas simulações mais simples,
mas eu acho que onde está talvez a maior contribuição do paper é basicamente esse bloco de aplicações em que eu vou mostrar que isso já vai ser suficiente para você evitar muito problema. E eu acho que também vão ter vários outros resultados derivados dentro dessas aplicações que também são coisas relativamente novas, que talvez não seria tão óbvio. Que um pesquisador simplesmente fazendo simulações de Monte Carlo, talvez eles encontrassem resultados ou fizessem simulações em que os resultados não seriam teriam alguns problemas na hora de interpretar. E aí, quando eu chegar aqui no segundo bullet point, no 3.2 de Shift Share Designs, isso talvez fique um pouquinho mais claro. Mas, assim, você está certo. Acho que a ideia é realmente você rodar um Monte Carlo baseado na sua aplicação empírica. A minha contribuição não é reinventar e falar que existe uma coisa chamada simulações. Certo? Então, vamos começar. Acho que o bom é que as perguntas também na linha do que eu ia continuar falando mesmo. Então, bom, o primeiro exemplo que eu vou dar é o caso de diferença em diferenças, quando a gente tem poucos estados tratados. Então, para ilustrar, a gente pode pensar nesse exemplo da reforma do sistema de saúde de Massachusetts em 2006. E eu acho esse exemplo interessante porque a gente teve uma série de artigos que estimam o efeito dessa mudança, olhando para uma diversa variedade de variáveis de resposta. E aqui eu estou falando de artigos que foram bem publicados, que passaram pelo processo de peer review e que possivelmente tiveram algum impacto no mundo real. Então, por exemplo, esse artigo do Summers e coautores, que eu vou focar até um pouquinho mais nele, é um artigo que apareceu dentro de uma matéria do New York Times avaliando ou falando sobre esse tipo de política. E o que esse artigo faz? Ele roda um diff com 14 counties tratadas, ele compara isso com umas 500 counties controle, e ele vai calcular o erro padrão usando cluster no nível do estado. E no final eles vão encontrar e vão chegar à conclusão que tem efeitos significativos dessa política de redução de mortalidade. Isso já deve ter ligado o alerta na cabeça de muita gente aqui sobre o que eles estão fazendo. Mas qual que é o ponto principal? Bom, até que ponto que a gente consegue confiar nesses resultados? Se a gente fizer aquelas simulações super simples que eu coloquei, que a gente não precisa entrar naquela coisa que diff pode ter problema quando você tem correlação serial, etc, etc. Basicamente, Standard Normal e ID, a gente vai encontrar uma taxa de rejeição nessas simulações maior do que 60%. Ou seja, mesmo que essa mudança não tivesse tido nenhum efeito em mortalidade, a gente teria uma probabilidade de mais de 60% de concluir que ela teve efeito, achando que a probabilidade de cometer esse erro de conclusão seria só de 5%. E, obviamente, o problema aqui é que a gente só tem um cluster que é tratado, então fazer cluster no nível do estado é uma coisa que vai funcionar super mal nesse caso. Possivelmente isso não é mais uma grande surpresa para a maioria das pessoas que estão aqui, mas eu acho que é interessante destacar, primeiro, que esse problema apareceu em uma série de artigos em um tema super importante, mesmo depois desses artigos terem passado pelo processo de peer review. E, além disso, um ponto que eu acho bem interessante é que todos esses artigos eles foram publicados depois que outros artigos de econometria já tinham revelado esse problema. Na verdade, mesmo esse ano, eu estava vendo um artigo na Management Science, agora 2021, e eu vi um paper que estava usando o cluster no nível do estado e ele só tinha um cluster tratado, um estado tratado. Então, o que isso mostra? Que, mesmo que os pesquisadores empíricos eles aprendam ao longo do tempo que alguns métodos não funcionam tão bem em alguns cenários, essa difusão sobre as boas práticas e sobre as condições que cada um desses métodos funcionam bem é uma coisa que pode levar algum tempo. E, nesse processo de aprendizado, obviamente, vários papers vão circular usando metodologias que não são apropriadas. E eu acho que a proposta que eu faço de fazer essa triagem, ela pode ajudar a acelerar nesse processo. Seja fazendo com que os pesquisadores procurem métodos mais adequados, se esses métodos existirem, ou então induzindo a construção de novos métodos, se for um caso em que você encontra uma taxa de rejeição nas simulações super alta, mas não tem nenhum método apropriado, então isso deveria induzir econometristas a desenvolverem novos métodos
que seriam adequados para essas condições. Certo? Então, o que o pesquisador deveria fazer quando olhou aquele 60% na cabeça dele? Isso deveria ligar um alarme, fazer com que ele procurasse algum método de inferência que seja válido. Nesse caso, mesmo quando ele tem apenas um estado tratado. E existem algumas alternativas que vão funcionar bem nesse caso, mas essas alternativas elas vão impor algumas restrições nos erros que são mais fortes do que as restrições nos erros que você coloca quando você usa cluster no nível do estado. Mas, por outro lado, elas vão valer no caso em que a gente tem apenas um cluster, enquanto essas outras alternativas, enquanto o cluster no nível estado seria uma péssima alternativa nessas aplicações empíricas. Então, só para dar um exemplo, então, esse meu paper com a Cris, ele vai funcionar quando a gente tem só um estado tratado, mas a contrapartida é que a gente vai impor algumas restrições na heterocedicidade do modelo. E um ponto importante é que essas são algumas restrições que as simulações que a gente consideraria aqui não iria conseguir detectar. A gente não conseguiria detectar os problemas essas condições que gerariam alguns problemas nesses métodos de inferência. Então, isso seriam condições que a gente teria que argumentar ou pensar alguma outra forma de checar se essas condições elas são razoáveis ou não nessa nossa aplicação empírica. Então, o ponto importante vai ser que essas simulações, elas super simples, elas vão detectar alguns problemas, mas elas não vão conseguir detectar todos os problemas possíveis que a gente pode ter. Então, é importante a gente entender o que a gente consegue aprender e o que a gente não consegue aprender com essas simulações, porque o que a gente não consegue aprender, a gente vai ter que procurar outras alternativas para conseguir justificar o uso desses métodos. Certo? Deixa eu pular aqui. Então, vamos para essa outra aplicação de Shift Chair Designs. Acho que aqui é onde estão os resultados que eu acho mais interessantes do paper. Então, bem brevemente, o que são essas regressões de Shift Chair? São aquelas em que você tem uma variável x, que é uma combinação de choques agregados GS, onde esses choques agregados eles podem afetar todas as unidades, mas eles podem afetar essas unidades de forma diferente, dependendo de um vetor de pesos, que vão ser esses W e S. Então, basicamente, a gente vai ter esse choque comum, GS, que potencialmente afeta todo mundo, mas dependendo de como cada região é exposta a cada um desses choques, isso vai gerar uma variação nessa variável XI. E esse é um tipo de regressão que está super na moda. E se você pensar 2 ou 3 anos atrás, todo mundo estava usando erro padrão robusto, ou então cluster em algum nível regional, e fazendo isso sem nenhum peso na consciência. Mas aí vieram o Rodrigo Adão e os coautores dele, e publicaram um paper no QGI, mais um desses papers no estilo Your Standard Errors Are Wrong, e eles mostraram que se os erros de cidades que têm um vetor de pesos parecidos forem correlacionados, então o cluster no nível regional não iria funcionar. Qual que é a ideia? É que a gente pode ter observações que estão distantes geograficamente, mas que ainda assim podem ter uma correlação espacial relevante, ou seja, elas poderiam ser afetadas por choques não observáveis de maneira parecida, e nesse caso, como elas estariam geograficamente distantes, o cluster no nível regional não iria resolver esse problema. Então, o que eles vão propor vão ser alguns métodos de inferência que seriam válidos nesse caso, mas o ponto vai ser que a teoria assintótica para essas alternativas funcionarem vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, a gente vai considerar um caso em que o número de setores e não o número de observações vai para o infinito, ou o número de indústrias vai para o infinito, não o número de observações, e que a relevância de cada uma dessas indústrias ou setores se torne pequena à medida que o número de setores cresce. E um outro ponto que também vai ser bem importante para esse método deles funcionar é que esses choques GS, eles têm que ser independentes entre setores. E qual que é o problema? Basicamente, a gente tem uma teoria assintótica que não é muito padrão e que as pessoas não estão tão acostumadas assim a pensar nesses tipos de aproximação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma sequência de resultados para esse tipo de aplicação, para esses resultados de Shift Chair.
E aí eu vou considerar, para isso, 3 ilustrações empíricas diferentes, incluindo essa nossa aplicação brasileira de Shift Share, que é o caso de liberalização comercial, que tem, pelo menos até onde eu sei, uns 3 ou 4 artigos que usam ela. Então, para começar, eu vou considerar as simulações que o Adão e os coautores dele mostraram no QGI. Nessas simulações, o que eles fazem? Eles mantêm o vetor y constante em todas as simulações e eles vão sortear esses choques setoriais GS, fazendo também, se eu não me engano, ID normal. E eles mantêm os pesos constantes, esses pesos WS. Então, no final, cada vez que eles sorteiam uma sequência de choques dessas indústrias, como ele está fixando o WS, isso vai automaticamente gerar uma nova variável x-til que vai exibir essa correlação espacial, certo? E o que eles propõem? Então, nesse caso, eles estão propondo umas simulações que são um pouco diferentes do que eu proponho. Então, nesse caso, eles trocam o vetor x por um vetor x-til aleatório nas simulações e estão mantendo o y fixo. E qual que é a ideia? A ideia é que eles fixam o y para manter justamente a estrutura de correlação espacial da aplicação empírica que eles estavam considerando, para tentar ver até que ponto que essa correlação espacial que eles estão falando que geram problemas quando você usa erros padrão clusterizados são relevantes ou não. Obviamente que, como a gente está sorteando esses choques das indústrias, na média, quando a gente roda a regressão de y em x-til, a gente vai encontrar um coeficiente que vai ser 0, de novo, porque esses choques eles são aleatórios, mas a ideia é justamente calcular a proporção de vezes que a gente rejeita nula quando a gente faz inferência usando erros padrão clusterizados. E o que eles encontram são basicamente taxas de rejeição de 20% a 50% para testes que deveriam estar rejeitando 5% das vezes, e interpretam isso como evidência de que cluster, na verdade, funciona super mal nessas aplicações. E quando eu faço isso nessas outras aplicações empíricas, também vou encontrar resultados super parecidos. Mas o resultado que eu mostro no paper, e que eu acho que acaba sendo um resultado bem importante para essa literatura específica de regressões de Shift Share, é que essas simulações que o Adão, na verdade, está rodando, na verdade, elas supervalorizam a importância dessa correlação espacial. E a ideia aqui é a seguinte: nessas simulações que eles rodam, a gente vai ter uma regressão de y nessa variável x-til, que foi gerada de forma aleatória. Então, o delta que a gente teria nessa regressão, ele seria 0, porque a gente não tem, de fato, uma correlação entre y e x-til. Mas na regressão original, a gente tinha que o y era o beta-x mais o epsilon. Então, o erro, onde esse epsilon é o erro da nossa regressão original. Então, o que vai acontecer? O erro na nossa regressão das simulações, que vai ser esse epsilon til, no final ele vai ser o beta-x que a gente tinha na regressão original, mais o epsilon. Onde, de novo, esse epsilon é o erro do modelo original. Qual que é o problema aqui? O problema é que se esse beta for diferente de 0, ou seja, se a variável de shift share for correlacionada com y, então esse erro epsilon til das simulações, ele vai ter uma correlação espacial relevante, mesmo que o erro verdadeiro da aplicação, o epsilon sem o til, ele não tenha nenhuma correlação espacial. Ou seja, a forma como essas simulações são construídas, elas geram uma correlação espacial espúria nessas simulações. Então, mesmo que os erros, que a gente não tenha problema de correlação espacial na nossa aplicação, a gente teria uma tendência a encontrar uma taxa de rejeição super alta nessas simulações. Certo? Em outras palavras, assim, o ponto que eles fazem no paper de que correlação espacial pode gerar problemas para regressões de shift share, se a gente usa cluster standard errors, é verdadeiro e é um ponto super relevante, mas o ponto que eu estou fazendo aqui é que as simulações que eles colocam no paper para mostrar o quão relevante isso é em algumas aplicações empíricas, vão traçar um cenário muito mais negativo do que ele realmente é. Então, assim, nesse meu caso, acho que é o meu paper falando your standard errors were not that wrong. Então, eu não consigo garantir que esses artigos originais eles estavam certos em fazer, não teria nenhum excesso de rejeição
por fazer erros padrão clusterizados, mas provavelmente eles também não estavam tão errados quanto esses papers novos estavam sugerindo. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Uma forma da gente testar se a correlação espacial nos erros em uma aplicação empírica é de fato relevante seria refazer o mesmo exercício do Adão, mas usando uma variável y placebo. E é isso que eu faço nessa especificação do artigo do Acemoglu e Restrepo, mas usando o y passado em vez da variável y futura, que é o que ele usa nas regressões principais do paper. E qual que é a ideia? É que esse y passado ele teria a mesma estrutura, ou uma estrutura parecida de correlação espacial com o y futuro, mas a gente teria o beta dessa relação entre o y passado e o x sendo zero. Então, a gente não geraria essa correlação espúria que a gente vê nas simulações. E aí, se a gente olha para a taxa de rejeição na coluna 1, o que a gente vê é que a taxa de rejeição nessas simulações é bem mais baixa do que a gente tinha visto antes, mas ainda assim é um pouquinho maior do que 5%. Mas um outro ponto importante é que quando a gente olha para a coluna 3, que eu faço aquelas simulações que eu propus antes, que a gente simplesmente troca o y por ida normal padrão, a gente também vai encontrar uma taxa de rejeição muito parecida. E a diferença principal que a gente tem nessas duas simulações, na coluna 1 e na 3, é que, por construção, na coluna 3 a gente não tem correlação espacial, porque eu estava assumindo simulações em que o erro é ID. Então, qual que é a conclusão principal que a gente tem aqui? Então, primeiro, é que cluster, na verdade, não funciona tão mal assim nessa aplicação empírica. E segundo, que essa pequena distorção que a gente viu de uma taxa de rejeição de em torno de 10% em vez de 5%, ela parece vir muito mais do número de clusters não ser tão grande assim e não de um potencial problema de correlação espacial que a gente poderia ter nesse modelo. Porque se fosse um problema só de correlação espacial, então na coluna 3 a gente deveria estar encontrando uma taxa de rejeição de 5%. Então, ou seja, para essas regressões, especialmente as que a gente não usa o OLS ponderado, usar cluster no nível do estado parece que não é uma coisa que vai te dar tanto problema. E não sei se vai dar tempo, mas se der tempo eu falo daqui a pouquinho sobre o que são esses números feios que estão aparecendo aí nas colunas 2 e 4, em que a gente usa o OLS ponderado. Então, esse é o primeiro resultado. Basicamente, usar cluster nessas regressões de split share, na verdade, não é uma coisa tão ruim quanto parecia. Em alguns casos, pelo menos nessa aplicação do Acemoglu e Restrepo, parece ser alguma coisa de alguma forma razoável. E se a gente tem algum excesso de distorção, parece vir mais do fato da gente ter poucos clusters do que do fato da gente ter correlação espacial. De qualquer forma, esses métodos novos de inferência são super importantes, são, de fato, uma contribuição bem importante para essa literatura de shift share, especialmente porque eles vão funcionar em alguns casos que o cluster no nível regional não vai funcionar bem. Mas a grande questão é se, quando a gente pega uma aplicação empírica específica, se essas aproximações assintóticas que esses métodos usam vão ser confiáveis ou não. E aqui a gente vai ver mais um caso em que aquela triagem super simples que eu proponho pode detectar problemas muito graves. Então, o que eu mostro? Bruno, Oi. só um minutinho. Tem uma pergunta do Nathan. Uhum. Bruno, é rápido, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco, sei lá, filosófica. É que parece, muitas vezes, do ponto de vista de um pesquisador empírico, eu acho que idealmente você tem que pensar de onde você crê que vem a incerteza do teu sample, e filosoficamente que tipo de correlação você acha razoável, seja uma parte teórica ou não. Como é que você pensa nessa decisão de qual sample space, da onde que eu estou permitindo, nesse contexto que é muito, parece assim, muito data-driven, né? Assim, tá funcionando não, mas está funcionando relativo a que modelo ou que tipo de correlação que eu quero permitir. Não, esse é um ponto super bom, assim, é um ponto que eu faço bastante no paper, que eu não coloco tanto aqui na apresentação, mas que entra exatamente um pouquinho nesse slide, é que, de fato, assim, a gente poderia pensar em vários tipos de inferência
possível, de onde está vindo a incerteza. Então, a gente poderia pensar, em geral, quando eu estou falando que eu estou fixando o meu X e eu estou jogando um Y aleatório, eu estou pensando que eu estou fazendo inferência condicional no meu X e o meu erro é aleatório. Mas a gente poderia pensar o contrário. Esse paper do Adão, até, ele faz o contrário. Ele fala que, na verdade, eu fixo o meu Y e sorteio o meu X. Eu acho assim, eu não queria entrar tanto na parte filosófica, eu acho que essa parte, por exemplo, do paper do Adão fazer dessa maneira, está muito mais ligado a ele querer mostrar que é um método que funciona para qualquer tipo de correlação possível que você coloca nos seus erros. Então, quando você faz um método que funciona, quando você condiciona no seu Y, isso é uma coisa que você vai conseguir garantir. E não, de fato, pelo fato que ele acha que, na verdade, na minha cabeça, os potential outcomes eles são fixos e não aleatórios. Então, acho que é um ponto filosófico que a gente pode conversar um pouquinho depois. Acho que não caberia tanto agora. Mas acho que mais importante, uma coisa que eu mostro no paper, é que em algumas situações, em particular nesse caso aqui da aplicação do Adão, o método deles vai ser assintoticamente válido, tanto se eu pensar num caso que eu tenho o meu epsilon, o meu erro sendo aleatório, mantendo o x fixo, quanto se eu pensar no contrário, que eu mantenho o meu x aleatório, mas mantendo o meu y fixo. E mais do que isso, as condições da teoria assintótica em que esse método seria válido em um caso ou outro, seriam as mesmas. Então, qual que é o ponto que eu estou querendo fazer aqui? Se eu olho, tá bom, você está usando o paper, o método do Adão, que toda a teoria é focada no x sendo aleatório e y fixo. Mas o que ele precisa? Ele precisa de muitos setores, ele precisa desses setores indo, a importância desses setores diminuindo quando o número de setores aumenta. Se eu for fazer aquele meu assessment olhando para o lado oposto, em que eu vario o meu y, eu também vou encontrar problemas se essa teoria assintótica que ele estava considerando não é válida. Então, de alguma maneira, vai ser informativo qualquer que seja a forma que você está pensando na sua... de onde vem a incerteza. Não sei se tem alguma... E uma outra coisa que eu vou mostrar é que, na verdade, dependendo da forma que você construir, e aí talvez isso me ajude até entrar nessa discussão, me ajude a falar um pouquinho mais desse slide que eu tô colocando agora na tela, dependendo de como você constrói, isso vai fazer com que você identifique alguns problemas que talvez você não conseguisse identificar se você estivesse usando um outro tipo de simulação. Então, eu vou falar isso um pouquinho agora. Acho que... Deixa eu pegar essa sequência e depois a gente vai para a pergunta do Pedro. Então, assim, só colocando, o que aqui eu estou fazendo? Exatamente essa ideia relacionada com uma pergunta do Nathan. Na primeira linha, são as simulações do Adão, em que eu estou mantendo o y fixo e sorteando os meus choques. Na segunda linha, eu estou fazendo o que eu proponho ali no começo do paper. Eu mantenho o meu x fixo e sorteio o meu y. Então, quais são os pontos que são importantes aqui de destacar? Primeiro, quando a gente olha para as colunas de 3 a 6, basicamente, não importa de onde você está olhando, de onde vem a simulação que você está olhando, as coisas estão muito feias. Você encontra taxas de rejeições extremamente mais altas do que seria um tamanho nominal do teste. E, assim, se você pega, por exemplo, as colunas 5 e 6, o paper do Acemoglu e Restrepo, que está no JPE, está usando exatamente esse método de inferência em uma tabela de robustez. Então, você tem gente grande que está usando os métodos que dependiam de uma teoria assintótica que não era tão padrão na cabeça das pessoas e que, na verdade, não funcionam tão bem. Na verdade, tem uma taxa de rejeição super alta, de 30%, 40%, dependendo de onde você olha. E qual que é o problema? O problema é que aqui a gente tem poucos setores e que a gente tem, possivelmente, alguns setores que estão muito concentrados, que têm um peso muito grande. Então, essa teoria assintótica ela não vai funcionar muito bem. Quando a gente olha para a coluna 1 e 2, o que a gente vê? Se a gente olha a primeira
grupo de simulações, o teste está funcionando razoavelmente bem. E essas são as simulações que você está sorteando o GS, que você está mudando o X. Por outro lado, quando você olha para a segunda linha, em que você está sorteando o seu Y, na verdade, isso acenderia alguma luzinha aí de que talvez você tenha um problema. Qual que é a diferença entre essas duas simulações? Lembra que uma das hipóteses que o método do Adão precisa é que os choques eles sejam independentes entre setores. Quando eu faço essas primeiras simulações, eu estou impondo isso nas simulações, dado a forma que eu estou construindo esses choques. Então, assim, se na minha aplicação eu não tenho correlação entre setores, ou se eu tenho correlação entre setores, essas simulações que o Adão estava propondo não iam me revelar esse problema. Por outro lado, nas simulações que eu troquei o meu Y e substituí por uma normal ID, uma das condições que eu preciso para isso funcionar assintoticamente é que essa sequência dessa minha matriz X, ela converja para alguma coisa que seria para onde ela estaria convergindo se os meus choques forem em ID. Então, o que isso aqui está me dizendo? Está me dando alguma sugestão de que essa hipótese que eu preciso de que os choques sejam em ID, ou não em ID, pelo menos sejam independentes entre setores, provavelmente não é uma hipótese que é muito razoável nessa aplicação. E o que eu acho interessante? Que isso é uma coisa que é um problema que a gente conseguiria identificar usando essas simulações em que a gente troca o Y, mas que a gente não conseguiria identificar se a gente estivesse fazendo as simulações que seriam talvez mais naturais dentro dessa literatura de Shift Share Designs. Certo? Não sei se o Pedro tem alguma pergunta agora. Minha pergunta é rapidinho, Bruno. Já conheço o paper, então você já sabe já de onde vem as perguntas. Então, é só para fazer um paralelo com o que você está falando em relação a essa... Que, para mim, essa discussão é mais entre Design-Based Inference e Sampling-Based Inference, certo? Então, eu queria saber se você podia falar um pouquinho sobre qual a visão que você está adotando aqui, porque, para mim, está no core da proposta e eu acho que a distinção entre os dois não é mais importante do que está sendo mencionado. Então, só uma palavrinha ou outra nisso aí. Não, isso é bom. A gente pode deixar para os 15 minutos finais? Que eu acho que isso é importante. Acho que a gente tem talvez algumas visões um pouquinho diferentes sobre isso, mas eu acho que o ponto principal é esse. Eu acho que vamos falar isso no final. Depois a gente volta nisso, só para dar tempo de fechar com mais calma. Então, só deixa eu colocar aqui um último resultado que eu tenho nessa parte de Shift Share Designs, que eu acho que também é um ponto que eu acho interessante aqui nessa aplicação, é que uma coisa que é super comum, isso não só para esse método do Adão, mas isso também é válido, é usado também em alguns tipos de bootstrap, é essa ideia de você impor a sua hipótese nula quando você vai calcular os seus erros padrão. E a ideia é que, quando você faz isso, em geral, você consegue melhorar o tamanho do seu teste em amostras finitas. Então, isso, em geral, ajuda você a conseguir controlar para excesso de rejeição. E isso é uma das coisas que o Adão e coautores sugerem no paper deles. E aí, acho que um dos resultados que eu fiz foi, basicamente, vamos refazer aquelas simulações, só que, em vez de estimar os standard errors usando o método original, a gente faz usando o método que impõe a nula. E, de fato, quando a gente faz isso, a gente diminui o valor das taxas de rejeição, então sugerem que a gente está controlando um pouquinho melhor para o tamanho do teste, mas tem um resultado que eu acho bem interessante quando a gente olha para essa coluna 4, que é quando a gente olha para um teste de nível de significância 5%, essas simulações elas dariam uma resposta que parece que está funcionando bem o método de inferência. Na verdade, até parece que o método ele é, de alguma maneira, conservador nesse caso. Ele te dá uma taxa de rejeição menor do que a taxa nominal do teste.
Mas, por outro lado, quando a gente faz as mesmas simulações e a gente olha para um teste a 10%, na verdade, a gente tem um excesso de rejeição. O teste ele tem alguma distorção relevante. Para entender o que isso está acontecendo, acho interessante olhar para a distribuição empírica, ou a CDF dos p-valores dentro dessas simulações, quando a gente faz essas simulações. E essa CDF ela deveria ser aproximadamente uma normal 0,1 se o nosso método de inferência estivesse funcionando bem. Ou seja, se a gente estivesse fazendo um teste com nível nominal de 5%, deveria ter 5% dos p-values menores ou iguais do que 5%. Mesma coisa se a gente olhar para 10, 15, 20 e assim por diante. Mas o que a gente está acontecendo aqui? Basicamente, o que acontece quando a gente impõe a nula é que a gente tem um teste que tem um viés para cima na taxa de rejeição super forte pelo fato da gente ter um número pequeno de clusters. Mas, por outro lado, quando a gente impõe a nossa hipótese nula, a gente gera um viés negativo na nossa taxa de rejeição. E mais do que isso, esse viés negativo ele é mais forte quando a gente olha para níveis de significância mais baixos. E aí, até por isso que a gente tem, em alguns casos, que o nível de significância é muito baixo, esse viés para baixo mais do que compensa a distorção para cima na taxa de rejeição, aí você gera o teste com uma taxa de rejeição menor do que 3%, mas à medida que você vai aumentando o nível de significância, o seu viés para cima acaba ficando mais relevante. E por que isso acontece? Deixa eu ver se eu consigo explicar isso em 1 minuto. Basicamente, quando você está impondo só nula e o seu beta-chapéu é relativamente muito grande em comparação com a sua nula, digamos, em comparação com zero, quando você impõe sua nula para estimar os standard errors, o seu beta-chapéu está muito longe, o zero está muito longe de onde seria o valor que minimizaria a variância dos seus resíduos. Então, o que vai acontecer? Exatamente quando o beta-chapéu é muito grande, você vai estar superestimando muito a variância dos seus erros. E aí, exatamente nos casos em que você esperaria rejeitar a sua hipótese nula a um nível de significância muito baixo, que é quando o beta-chapéu é alto, a sua variância, que é o denominador da sua estatística de teste, também vai ter uma tendência a ser muito alta. E à medida que você vai diminuindo o seu beta-chapéu, basicamente esse viés para baixo na taxa de rejeição, ele vai diminuindo. Então, o que vai acontecer? Basicamente, isso mostra que não é tão trivial assim. Qual que é a resposta que você teria que ter? A interpretação que você teria que ter nessas simulações? Quando você está avaliando um método que impõe a nula para calcular os erros padrão, e uma das conclusões é que, se você está numa situação como essas, provavelmente faz sentido você olhar para as taxas de rejeições para diferentes valores de nível de significância, ou até olhar para um gráfico como esse que eu estou apresentando aqui. Por quê? Porque se você não faz isso, é bem provável que você olhasse para essa aplicação empírica, olhasse só para simulações em que você fez rejeitando a hipótese nula num nível de significância de 5% e achasse que está tudo bem, quando, na verdade, o negócio pode estar bem ferrado. Certo? E acho que isso é interessante, que é um resultado que vale não só para o que eu estou propondo aqui, mas vale também para se a gente pensar na análise de simulações de Monte Carlo de forma muito mais geral. Então, bom, deixa eu pular. Então, vai ficar para ler o paper, se vocês quiserem saber o que acontece quando você olha para especificações de OLS usando ponderação pela população. Em geral, as coisas podem ficar muito piores. Então, é mais um caso daqueles em que your standard errors may be wrong. A gente tem mais 2 outras aplicações empíricas, mas acho que, como não vai dar tempo, terminar para a conclusão, basicamente o que eu estou propondo é uma forma super simples de você tentar achar se o método de inferência que você está usando ele é confiável ou não. Acho que é importante ter uma consciência muito grande de quais são as limitações disso que a gente está propondo, e, de fato, tem algumas limitações muito importantes, mas eu acho que a mensagem principal é que esse paper ele vai dar bastante evidência de que,
se essa ideia for aplicada de forma mais ampla, a gente conseguiria evitar bastantes problemas futuros, e ele dá também algumas ideias e alguns insights novos de como que a gente consegue fazer esses tipos de simulações de uma forma mais simples, e alguns outros insights novos de como que a gente deveria analisar esses tipos de simulações, em alguns casos um pouquinho mais concretos. Então, basicamente é isso. Acho que a mensagem principal é: usar isso pode evitar muitos problemas futuros. Então, para o pessoal aplicado, a mensagem é: use esse método para checar se a sua inferência é razoável, é confiável ou não. Provavelmente, se você encontrar um resultado não satisfatório, você vai me xingar, mas pensa que isso pode evitar que mais para frente alguém vá reclamar que vocês estão fazendo alguma coisa errada. Então é isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Uma verdadeira aula no seminário de hoje. Então, vamos abrir para as perguntas. Quem tiver pergunta pode ir levantando a mão ou então falando no chat. Então, vamos lá. Bom, se não tiver, a gente pode até liberar o microfone do Pedro aí para a gente conversar sobre essa parte. Cara, eu acho que... Então, eu não tenho uma visão tão forte assim. Quando eu penso num caso, por exemplo, de randomization inference, de permutation test, eu acho que as pessoas têm essa visão assim muito forte de, na verdade, eu tenho que os meus potential outcomes são fixos, e aí o que eu estou variando é o meu X, que é a única coisa que é aleatória. Eu gosto de pensar, na verdade, que, cara, na verdade, tudo é aleatório, mas o que o randomization inference vai te dar é um método de inferência que é válido mesmo se você condicionar no seu Y. Então, obviamente, ele também vai ser válido se você não condiciona no seu Y, dado que ele é válido para cada uma das realizações. Então, assim, na minha cabeça, a inferência seria uma coisa que não teria essa questão assim tão forte de você ver em qual cenário ou o que você está condicionando. E aí, o que esse assessment faria nesses casos, eu acho que entraria muito nessa linha, assim, do que eu estava falando na resposta para o Nathan. Pode até ser que você esteja pensando em um outro tipo de design, ou um outro tipo de incerteza. E, nesse caso, meu ponto é, pelo menos em alguns casos, eu consigo mostrar que, se você fizer esse assessment que eu proponho, tirando o seu Y, e imagina que, sei lá, o pesquisador empírico não está lá, tipo, pensando, né, de onde vem a incerteza. Mas devia, né? Talvez. Talvez, mas acho que o ponto é que ele não está pensando nisso. O meu ponto é que, se ele não está pensando nisso e ele faz o assessment tirando o Y, em alguns casos muito relevantes, por exemplo, no caso de shift share, no caso que você tem experimentos aleatórios, etc., etc., o assessment, você sorteando o seu Y, vai continuar sendo informativo, mesmo se você estivesse pensando que a inferência correta, a incerteza está vindo da variação do seu X, da incerteza no seu X. E isso vem exatamente daquilo que eu falei. Por exemplo, no caso do shift share, o método do Adão, ele vai ser assintoticamente válido sob algumas condições, se você considera um design-based approach, mas ele também vai ser válido assintoticamente sob exatamente as mesmas condições se você está olhando para o model-based approach, né? Que você tá mas meu ponto é mais assim, é porque muitas vezes a crítica parece que está criticando o procedimento do paper,
entendeu? E o procedimento do paper foi feito sob as hipóteses bem assim, estabelecidas, design-based approach, tudo isso, então, assim, para evitar um pouco de crítica ao paper, sendo que o paper não adota esse ponto de vista. Então, assim, acho que essa linha é tênue, e acaba, assim, como econometrista teórico, eu enxergo o outro lado, entendeu? Assim, para evitar esse tipo de conflito, onde conflito não existe. Sim. Não, eu também acho que não tem conflito. Talvez seja a forma de escrever isso. Então, eu tenho bastante discussão sobre isso no paper. Não sei se... Possivelmente até numa versão mais... Não sei qual foi a versão que você viu, mas isso foi uma coisa que foi evoluindo bastante ao longo que eu fui escrevendo. Mas acho que a minha resposta é essa, assim. E acho que a outra resposta que é importante, e isso também é uma coisa que eu discuto bastante, é que, cara, pode ser assim, o que eu estou propondo não é a verdade absoluta. Então, não é que esse é a forma como você deveria estar pensando em inferência. Eu só estou falando que essa é uma forma que, se você usar para fazer uma triagem, você conseguiria detectar vários problemas. O que poderia acontecer? Na verdade, eu não vi nenhum caso ainda, em todas as aplicações que eu testei, que isso acontece. Mas o que poderia acontecer? Poderia acontecer que você faz uma simulação como essa que eu sugeri, encontra um overrejection alto, mas, na verdade, o pesquisador acha que não. Na verdade, não é essa a incerteza que eu estou querendo lidar. Na verdade, a incerteza que eu penso no meu modelo é que y é constante e o x é o que varia. E eu não me oponho a que o pesquisador, nesse caso, refaça as simulações para checar se o método dele é razoável ou não, usando esse outro tipo de simulação. E qual que é o ponto? Pode ser que nesse caso, eu não encontrei nenhum caso assim, mas pode ser que nesse caso ele encontre que nessas simulações em que você varia o seu x e mantém o y constante, aí o assessment vai ficar próximo de 5%. Então, meu ponto é só esse. Se você consegue convencer o seu referee, o seu editor, de que, na verdade, a forma mais correta de você pensar em inferência nesse modelo é com essas simulações em que você fixa o y, e fixando o y está tudo ok, embora que quando você fixa o x e varia o y não esteja ok, por mim tudo bem. Não teria problema. Só um follow-up rapidinho, que Shift Share basicamente é um IV, certo? Então, as suas simulações... Eu estava pensando na forma reduzida do Shift Share. Entendi. Não, porque o que eu estava pensando, assim, se o problema de IV poderia explicar a aproximação da sua, assim, do p-value, da sua tail, da normal distribution, ser ok, mas depois ser tão ruim, porque basicamente é um problema de weak instrument, alguma coisa assim. Mas não foi essa linha de que você adotou, não. Não tem nada disso, porque o que eu estou vendo aqui é a forma reduzida do Shift Share. Então, basicamente, é um LS. Se for pensar em IV, acho que IV eu não cheguei a pensar com tanto cuidado quanto eu gostaria até para fazer nesse projeto, mas eu cheguei a rodar algumas simulações, eu não sei se eu lembro exatamente com tanta fidelidade no que eu encontrei, mas, assim, certamente, uma coisa que eu consigo detectar de problema usando essas simulações são casos em que o seu IV tem muito pouca variação. Então, por exemplo, se você tem um instrumento que, você foi lá, colocou um monte de efeito fixo, etc., e aí no final sobra muito pouca variabilidade no seu instrumento, aí eu vou detectar isso super fácil. Eu vou encontrar uma overrejection muito grande. Agora, se o problema for que o seu IV é fraco, aí pelo que eu me lembro, essas simulações não vão ser muito boas em detectar esse problema. Show de bola, Bruno. Obrigado. Valeu. Não, valeu pelas perguntas. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Se alguém tiver pergunta, pode falar no chat ou levantar a mão. Não? Então, vamos agradecer. Eu acho que o Rodrigo Soares levantou a mão. Pronto. Obrigado, Rodrigo. Bruno, só para entender, acho que do ponto de vista de uma pessoa aplicada, eu acho que adotando o
esse procedimento, acho que uma coisa que seria esperada seria, na verdade, vamos dizer, um specification phishing, se você quiser, para alcançar esse padrão que você está falando. Eu não estou falando de um specification phishing desonesto, não. Estou falando, por exemplo, não sabe se inclui interação de state com time trend, tá? Então, state specific time dummies, né? Então, vamos ver se com ela isso vai chegar perto aí do que o Bruno acha bom, ou se não, né? E assim por diante, né? E outras interações de coisas iniciais, de condições iniciais com dummies e outros tipos de controle. E isso, você tinha mencionado que o procedimento por si só não geraria nesse sentido, isso também não geraria um problema de inferência a posteriori? Então, eu não sei se eu entendi direito. O que você está falando quando você está pensando que você está incluindo, tipo, sei lá, mais efeitos fixos e assim por diante? Rodei uma especificação, rodei o seu teste, foi péssimo. Aí eu falei, vamos colocar umas outras coisas aqui para ver se melhora isso. Tá? E eventualmente melhora. Aí eu falei, então é essa aqui. Tá, entendi esse ponto. Deixa eu pensar. Eu acho que não. Porque o que acontece? O que aconteceria nesse caso? Assim, você teria... Porque o que poderia acontecer o contrário, né? Então, imagina você está começando... é uma coisa até que, tipo, volta e meia acontece em alguns projetos, e alguns alunos meus que estão rodando alguma coisa empírica, eu peço para eles, cara, vai lá e roda o assessment. E, na verdade, é incrível como eu já encontrei algumas vezes em que isso dá problema. Por exemplo, você começa a incluir um monte de efeito fixo e a galera adora, né? Tipo, agora eu estou interagindo o efeito fixo de tempo com região, com nananã, e aí sobra alguma variaçãozinha ali dentro. E muitas vezes o que acontece é que sobra pouca variação para você conseguir, de fato, estimar os seus standard errors. E aí o assessment detecta isso. É como se você estivesse começando a incluir um monte de covariado no seu modelo. Isso é como se você estivesse tirando observação dessa sua amostra. Então, assim, uma coisa que poderia mostrar é, eu estou rodando... acho que eu entendi, talvez, o que você esteja falando. Então, eu estou rodando essa minha regressão mais completa, e aí eu fiz o assessment. Cara, como eu coloquei tanta covariada, eu estou encontrando uma rejeição super alta. Então, isso me dá alguma evidência de que, nessa especificação eu estou com problema. Aí você começa a meio que tirar um pouco esses efeitos fixos, esses controles, etc., e as coisas ficam um pouquinho melhores. Então, qual que seria a conclusão? Então, a conclusão seria, então eu vou olhar para esse modelo que não tem tantas covariadas. Eu não sei se eu acho que isso não geraria um viés, assim, porque, no fundo, a ideia é que talvez pudesse gerar um viés, eu nunca tinha pensado nisso antes, no sentido de que, quando você considera a especificação com menos controles, você precisa, de alguma forma, é como se você estivesse precisando de uma hipótese de identificação mais forte, né? Então, porque quando você estava controlando, você não precisava controlar por aquelas coisas. Então, talvez gerasse uma tendência a você olhar para especificações em que você não inclui tantos controles quanto você deveria. E talvez isso possa gerar algum tipo de problema. Mas eu acho que a forma de você pensar o teste e a forma como eu penso nessa questão de você não gerar uma distorção pelo fato de você fazer a coisa sequencial vai mais na linha de que, eu estou assumindo que a minha especificação... A única coisa que eu estou me preocupando é se tem problema de inferência ou não, mas eu estou assumindo que as hipóteses que eu preciso de identificação no meu modelo, elas são verdadeiras. Então, se você acredita que todas as especificações que você está usando, elas são válidas, então eu não veria por que isso daria um problema. E qual que é o principal aqui? É que
se a sua especificação ela deu uma taxa de rejeição alta ou baixa, isso independe da realização dos erros, independe do seu beta-chapéu de cada uma das especificações. Por outro lado, se você estivesse tentando aprender alguma coisa, você vai lá, roda a sua regressão, pega os resíduos, aí tenta aprender sobre a distribuição, se ela é uma normal, ou se ela tem caudas mais largas, ou se tem heterocidade. Eu acho que se você tem heterocidade não vai dar problema. Mas se você tenta aprender alguma coisa sobre a distribuição dos seus erros, aí pode ser que exatamente nos casos em que o seu beta-chapéu seria mais alto, seria o caso em que você encontraria um assessment mais baixo. Então, eu dou um exemplo no paper que isso acontece. Então, o que vai acontecer no final? Quando você condiciona, nesse caso, em só olhar para o teste se ele tiver um assessment bom, você está pegando casos em que o beta-chapéu é grande. Então, você vai exacerbar o problema de overrejection que você tinha antes. Mas, de novo, é uma coisa diferente do que você está falando. Acho que eu nunca tinha pensado nessa ideia que você falou, mas acho que a resposta, talvez eu, pensando mais nessa questão, mude um pouco a minha conclusão, mas a minha resposta hoje seria que, se você está olhando um grupo de modelos em que você acredita na hipótese de identificação de todos esses modelos, e a sua única dúvida é se a inferência é válida ou não, então eu não vejo por que isso geraria nenhum problema. Tudo bem, só um último comentário. Na prática, isso pode ser difícil de policiar, né, digamos. A gente acredita, a gente tem a tendência a acreditar no que é conveniente, né? Mas eu entendo o seu ponto teórico. Né? Então, mas aí seria interessante pensar isso como pre-specification procedure e o que isso acarretaria, né? Seria uma coisa assim, né? Eu acho. E o que isso poderia acarretar. Mas beleza, obrigado. Não, beleza, valeu. Então, se não tivermos mais perguntas, vamos encerrar o seminário de hoje. Agradeço mais uma vez ao Bruno. Vamos bater palma aqui para o nosso palestrante. E Bruno, a palavra está contigo. Se você quiser fazer mais alguma consideração, fica à vontade. Sim, cara, não, acho que só agradecer, acho que foi bem legal apresentar de novo. Eu sou super fã dessa iniciativa, super feliz que vai continuar aí, mesmo quando as coisas voltarem ao normal. E, de novo, agradecer a todos, agradecer as perguntas. Foi bem legal fazer essa apresentação. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos e todas que ficaram. E até o próximo seminário. Um abraço. Valeu, gente.